Olha, pegando o gancho do que a Gi falou pra gente agora, falando do mercado de trabalho, o Fred está na linha para conversar conosco sobre a gente. O Fred Figner está sempre aqui com a gente. Ele, além de ser psicólogo, ele tem um trabalho interessantíssimo no mercado, com empresas, com grandes empresas. E isso é muito importante que você entenda, porque muito do suicídio hoje está ligado ao mercado de trabalho, está ligado a problemas no trabalho, no seu dia a dia. Então eu quero que você preste atenção na nossa conversa com ele, porque o Fred vai explicar um pouquinho para a gente dessa lógica. Como é que você tem que fazer no seu dia a dia, você como empresário, para prestar atenção no dia a dia do teu trabalhador, e você também como empregado. Por quê? Porque muitas vezes a insegurança, ou às vezes o desemprego, a instabilidade no trabalho, ou casos de assédio moral, ou mesmo assédio sexual, tudo isso pode fazer com que você entre num processo de depressão que pode causar o suicídio. Então é muito importante esse alerta também no mercado de trabalho. Por isso que nós convidamos o Fred para conversar com a gente hoje, porque tem as orientações que você precisa ter como trabalhador e você também como empregador. Fred, seja bem-vindo ao programa. Uma alegria ter você mais uma vez aqui, meu amigo. Muito obrigada por você parar um pouquinho o que você está fazendo. Eu sei que é corrido demais para você. Obrigada por você nos atender mais uma vez. Eu acho importante, Fred, que a gente fale sobre isso. A Gisele falou da depressão e do suicídio de um modo geral, mas eu acho muito importante que nós falemos do mercado de trabalho, justamente porque o maior índice está ali, entre a população economicamente ativa, dos 25 até os 44 anos. É a segunda maior causa, a terceira, aliás, maior causa neste grupo. E eu acredito que está muito ligado ao desemprego, à instabilidade no trabalho e também a esse assédio que a gente vê que tem crescido muito, né, Fred? Perfeito. Olá, Keila, obrigado pelo convite. Olá, pessoal. Olha só, o Brasil, ele cai no ranking de felicidade, ele está em 49º lugar. Isso, eu não me recordo agora se a gente caiu 8 ou 9 posições, mas isso já é um dado para se refletir e um dado significativo, né? Eu canso de estar dentro das organizações onde se colocam metas irreais, lideranças despreparadas, o altíssimo nível de tensão, e aí depois, né, ou o empresário ou a área de desenvolvimento humano vai querer cursos de inteligência emocional, resiliência, segurança psicológica no trabalho, como muitas desses estímulos não fosse falta de gestão, metas irreais, um clima totalmente pesado e desqualificado, ou falta de organização interna. Então, trabalhar em ambiente tóxico adoece e adoece muito. Atualmente, em várias das empresas que eu atendo, das principais queixas é emocionalmente eu estou muito conturbado, minha resiliência não é a mesma, não estou dormindo, estou muito tenso. Então, além das questões, né, é multifatorial, além das questões sociais, das questões que a gente tem política, financeira, tudo, nós também levamos isso para dentro das organizações. E se a gente não parar, observar, as organizações fazerem campanhas, fazerem programas de saúde mental, eu canso de participar através de palestras, rodas de conversas, workshops, canso de fazer parte desses tipos de programas, mas também o trabalhador ter uma autopercepção se aquele trabalho está adoecendo, se aquele trabalho ele não está dando conta, se aquele trabalho realmente tem a ver com o perfil dele, e nesse caso tem que buscar ajuda. Além de buscar ajuda, em alguns casos, buscar mesmo um outro trabalho. A gente pode, de repente, não mudar de profissão ou mudar de trabalho de uma hora para outra, mas isso, quando vai para a consciência, quando eu paro e reflito sobre isso, às vezes é necessário, sim, mudar de acordo com o ambiente profissional. Mas, Fred, eu tenho um pouco de receio nesse sentido, que eu penso assim, por exemplo, vamos imaginar, a pessoa está insatisfeita por várias razões, como você descreveu, o ambiente tóxico, que seria aquele ambiente da pressão excessiva, ou às vezes um chefe que não tem a menor vocação para ser chefe, mas está naquela posição, você tem que aguentar, e todas as outras coisas do dia a dia. Mas daí eu acho que entra também um fator, você me corrija se eu estiver errado, que é o medo de você ficar desempregado também, né? Porque daí você tem tudo isso, mas às vezes você não tem, não é nem que você não tem coragem, você não tem uma outra perspectiva naquele momento, e daí você tem medo. Isso também é um agravante para a situação? É um agravante para a situação, mas, Keila, não tem uma empresa que eu atenda hoje
que não está buscando profissionais qualificados. Nós temos vagas, sim, e bastante oportunidade. O que acontece é que quando você começa o processo de seleção, vários são os fatores que vão prejudicar para que as pessoas consigam se recolocar. Um deles é falta de experiência, um deles é falta de formação. Quando você vai para avaliação psicológica, atenção, isso tem reprovado demais os candidatos. Inteligência emocional. Então, cuidar das emoções também facilita você conseguir, porque quando você está sendo avaliado, o profissional que é experiente, ou ele vai usar uma bateria de testes psicológicos, que é o meu caso, ou vai fazer uma entrevista, vai juntar. Então, dependendo dos aspectos emocionais, para aquela vaga não vai ser indicada, se é uma vaga que vai receber pressão, vai receber estresse, vai receber mais dificultadores ainda no dia a dia, para que colocar uma pessoa que não vai se adaptar àquele ambiente. Então, não tem hoje, eu garanto para você, um cliente que eu atendo que não fala assim, estamos com vaga em aberto e não estamos com pessoas qualificadas para ocupar essas vagas. Isso é uma tendência no Brasil e uma tendência também no exterior. Também tenho atendendo uma empresa fora do Brasil que também tem passando por essa dificuldade de contratação. Sobre a questão de quando eu devo abandonar o meu emprego, vamos colocar assim entre aspas, tudo é um processo. Porque não adianta você ficar no emprego, por mais que você precise dele, se é uma coisa que está colocando em risco a tua própria vida, não dá para você continuar. Não é, Fred? A gente tem que saber o limite da gente também, porque é uma situação que pode se tornar muito grave mesmo, e quando você vê, você já fez, né? Você já fez. É uma matemática difícil. Tem uma pesquisa que fala que 30% dos colaboradores brasileiros já passaram pelo processo de burnout. É quando você tem um esgotamento total, mental e psíquico. Então, como você desse tela azul, você travasse, não conseguisse mais pensar, não conseguisse mais digitar, não conseguisse mais verbalizar. Aquilo é o ápice da exaustão. Tudo isso está relacionado às pessoas que têm a crença da desesperança, ou seja, que não tem solução, não tem oportunidade, e aí elas tentam contra a própria vida. É muito interessante pensar o adoecimento profissional, como ele está presente dentro das organizações. Isso fala de uma sociedade adoecida. Isso fala de uma sociedade onde a gente precisa começar a olhar políticas de saúde mental dentro das organizações e fora com mais seriedade. A Organização Mundial de Saúde ela vai entender saúde em todos os viés, especialmente a saúde psicológica. Agora, Fred... Perdão, pode falar, Fred. Não, por gentileza. Fred... quando você fala da saúde mental, eu também vi uma pesquisa falando que... porque as pessoas, quando nós falamos de saúde mental, as pessoas pensam que é aquela pessoa que tem um problema que é um retardo mental. Que não é isso, né? A saúde mental significa você psicologicamente estar bem, saber lidar com os problemas. É isso, né, Fred? Isso. Eu estava ouvindo a minha colega, né, de trabalho, adorei essas explicações dela, trazendo elementos para vocês, para compor a matéria, e aí assim... Quando que eu busco ajuda? Quando aquilo começar a atrapalhar o meu cotidiano. Quando eu não começar a entregar como eu tenho que entregar, pensar como geralmente eu penso, fazer as atividades que geralmente eu faço. Então, quando que eu busco ajuda? Quando o meu cotidiano eu não consigo mais executá-lo de uma maneira mais segura. As pessoas pensam em saúde mental, justamente com esses transtornos que você pontuou, mas, na verdade, ansiedade e depressão. Ansiedade, a gente pode classificar de uma forma muito simples, é quando eu tenho pensamentos catastróficos sobre alguma coisa, ou seja, eu começo a catastrofizar, eu imagino que o problema é muito maior, fico pensando no futuro, e aquilo vai aumentando a tal ponto que aqueles pensamentos eles vão dar uma emoção de medo, insegurança, que vai fazer com que eu tenha comportamentos, me alimentar demais, ficar inseguro, e aí vai para o corpo começa a responder. A depressão vai ser uma tristeza, como se fosse uma espiral descendente, ou seja, um círculo descendente, vai descendo e você cada vez vai sentindo sem energia, vai se sentindo enfraquecido, sem ânimo para a vida. Agora, no trabalho, Fred, como é que eu posso identificar que eu cheguei nesse meu limite? Porque no dia a dia, tudo bem que pode ter as pessoas... Eu sempre penso, no dia a dia as pessoas estão próximas, teoricamente, você imagina que quem está mais próximo a você vai te ajudar. Mas no trabalho, pode ser que eu não me comporte dando abertura para colegas de trabalho ou para a chefia identificar que eu tenho algum problema. E daí, quando é que eu tenho que perceber que eu estou com um problema grande? Tem 2 pontos. Primeiro, solidão. Eu tenho feito um estudo muito grande sobre solidão. E solidão não é ausência de presença. Eu posso estar numa sala com 50 pessoas e me sentir sozinho.
Como eu posso estar em casa sozinho e não me sentir sozinho. Solidão tem a ver com o quanto eu não me sinto acolhido, reconhecido, o quanto que eu não me sinto cuidado, o quanto que eu não me sinto escutado. Então, todos esses elementos, né, mais um pouco, eles vão fazer com que o profissional se sinta sozinho, sem apoio, que pode ser da liderança, pode ser dos pares, pode ser da própria organização. E esse é um ponto. Porque a solidão gera sofrimento, ela inclusive mexe no nosso sistema fisiológico, porque ela baixa a nossa imunidade. Certo. Quando a gente vai para o dia a dia no trabalho, se todo dia eu chego do trabalho, tem profissionais que chegam no trabalho todo dia praticamente choram. Então, olha o nível de sofrimento que aquele profissional está. Se aquilo ficou recorrente, a tendência não é melhorar se eu não busco ajuda, aquilo vai piorar. Então, sim, aí nesse caso eu vou precisar de uma ajuda e até tomar consciência, né, fazer uma reflexão profunda, se aquele lugar realmente não tem a ver com os meus valores, não tem a ver com aquilo que eu acredito, não tem a ver, não faz bem a minha saúde mental. E aí eu vou procurar uma nova jornada profissional. Por isso, Keila, uma coisa que é fundamental, continuem se capacitando, fazendo cursos, estudando. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, tempos difíceis fazem, tempos fáceis fazem pessoas fracas. Pessoas fracas fazem tempos difíceis. E tempos difíceis fazem pessoas fortes. O que eu quero dizer com isso? É um provérbio oriental. A gente muitas vezes precisa ter mais esforço na preparação do nosso currículo, na nossa vida profissional, porque quando a gente tiver oportunidades no mercado de trabalho, nós não vamos ficar refém de um emprego. Nós não vamos ficar refém de uma oportunidade. Se você é bom, é dedicado, continua se esforçando, aí vem um esforço, né? Que nem todo mundo quer pagar o preço, e isso é importante na vida. Eu vou ter competências, ou seja, eu vou ter habilidades, eu vou ter experiência, eu vou ter técnica, que eu vou ter mais oportunidades dentro do mercado de trabalho. Agora, se eu me congelo, se eu não faço nada, se eu fico acomodado, e aí o que acontece? Eu vou ficar refém de um emprego. Sem dúvida. E aí começa a adoecer, você vai ter um problema, de um lado eu largo o emprego e eu não sei o que eu faço, fico à mercê de adoecer, e por outro eu largo o emprego, e aí como é que eu vou pagar as minhas contas? Dependendo do caso, dependendo da situação, sendo muito transparente e sincero, é melhor ficar desempregado do que você adoecer. Agora, Fred, como é que o empregador percebe um problema como esse? Eu não digo empregador, né? Mas um chefe, um supervisor, um superior. Tem. Olha só, dentro de uma empresa, eles têm várias estratégias. Eles têm pesquisa de clima, eles têm pesquisa de satisfação do funcionário, eles têm observação, eles têm reunião de feedback, avaliação. Eles têm várias ferramentas para poder identificar como é que anda a saúde do colaborador, como é que anda a percepção. Só que nem todas as empresas aplicam. Porque nem todo mundo que pergunta vai saber a resposta e o que eu vou fazer com essa resposta. Então, a maioria das empresas não colocam isso em prática, não. O que é um erro. Porque se eu tenho colaboradores saudáveis, engajados e felizes com a empresa, a minha produtividade vai aumentar. Sem dúvida. Eu vou produzir muito mais. É o tipo do investimento que a relação custo-benefício é altíssima, né? Altíssimo. Muito alta e assim... Por isso que é um trabalho que as empresas, elas têm, inclusive já tem organização que cria departamento de saúde mental e departamento, inclusive, olha que legal, diretoria de felicidade. Exatamente, tem empresas que criam um departamento de saúde mental para fazer esses projetos e tem empresas, aí são as maiores, elas criam diretoria da felicidade. O que uma diretoria da felicidade vai fazer? Ele vai pesquisar como é que anda os níveis de felicidade dentro da organização. Mentira que tem isso, Fred? Tem. Que legal, não? São as grandes organizações, mas com tudo que a gente pensa em mercado de trabalho, devagarzinho. Lembra que eu vim aqui falar sobre os 50 a mais que estavam no mercado de trabalho? Já temos aí, já tive pessoas que já consegui colocar dentro das organizações para trabalhar 50 a mais. Então, assim, as coisas, aos poucos, elas vão chegando, porque os tempos são outros. Né? A gente precisa ressignificar a relação. Tem que se adaptar, né, Fred? Não adianta, porque senão todo mundo perde, né? A realidade é essa, todo mundo perde. Né? Se não houver... coloca agora 4 dias para trabalhar e não mais 5, então começa o movimento das grandes, mas depois vai ecoando, vai caindo aí, no caso, feito cascata nas menores. Fred, obrigada pelas suas informações. Eu acho que essa conscientização de nós sabermos o nosso próprio limite é o ideal para que haja uma mudança e para que não haja um risco tão grande. E não só o risco, né? O risco tudo bem que é grande, mas o final da história, a morte também tem sido um número muito alto, né? Se fossem só as tentativas, nós estamos falando em mais de 1 milhão de pessoas tirando a própria vida. É muita gente. Então, essa conscientização tem que ser de todos nós, dentro do trabalho, dentro de casa, em todos os lugares, né, Fred?
Eu costumo falar, Boquila, que uma das tarefas mais difíceis da vida como psicólogo é a gente aprender a se cuidar. E se cuidar em todos esses sentidos. De todas as traições, as que a gente faz com a gente, a falta de limite que nós deixamos de colocar conosco, essa é a mais dolorida. É verdade. Porque depende demais. Meu amigo, obrigada, viu, querido? Um beijo pra você, bom trabalho, boa semana. Sempre uma alegria ter você aqui com a gente, viu, Fred? É pra mim sempre um prazer estar com você. A gente ama você. Você precisa vir aqui pessoalmente. Ó, desde que você mudou completamente, você não apareceu aqui ainda. Pode me chamar que por essa semana. Não, pessoalmente você não tem aparecido. Eu vou aí. Venha, vai ser uma alegria ter você. A hora que você quiser, é só se avisar. Tá bom. Um beijo, querido. Contatos do Fred para você conhecer melhor o trabalho dele no Instagram. Fred Figner tá aí na tela para você. O site tem muitas orientações também, fredfigner.com.br.